Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas da Fono na TV. Eu sou Paula Moura, fonoaudióloga, e aqui nesse programa eu trago sempre muitas dicas de comunicação humana para você. E o nosso tema de hoje está bem diferente, porque nós vamos falar sobre comunicação para além das palavras, o que a nossa imagem comunica. Você sabia que a sua postura, os seus gestos, a sua expressão facial e até a forma que você entona a sua voz faz total diferença em como você é percebido, em como as pessoas te enxergam? Quando você cuida da sua imagem, muito além da sua fala, mas da forma como você se expressa e inclusive das suas roupas, no caso de uma mulher, da maquiagem, de como está o cabelo, as unhas, tudo isso faz um impacto no outro, em como ele te percebe. E pode, inclusive, quando você utiliza de forma bastante assertiva, te conferir bastante credibilidade e confiança. No programa de hoje nós vamos conversar sobre tudo isso, eu vou trazer várias dicas de comunicação. Nós vamos ter uma entrevista muito especial com a Mônica Stout, que é estrategista de imagem e personal stylist, vai trazer várias dicas para nós. E claro, aquele quadro de sempre com dicas práticas para você fazer aí na sua casa. Então não perca, vem comigo! Então vamos lá, o que a sua imagem está comunicando agora? Tudo isso tem relação com o que nós chamamos de comunicação não verbal, ou seja, nada do que você fala, mas como você olha, como você gesticula, como está a sua postura. Se você mantém uma postura mais ereta, um olhar horizontal e você olha nos olhos de quem você está falando, você automaticamente transmite mais segurança. Eu costumo brincar, inclusive, que quem domina a arte da linguagem corporal, às vezes mesmo que fale bastante abobrinha, bastante besteira, acaba ganhando credibilidade porque está falando com tanta convicção, na postura, com um olhar fixo, gesticulando de forma assertiva, que consegue convencer o outro. Não se deixe enganar, a maioria dos políticos fazem um treinamento disso, para você ter ideia, de justamente melhorar a sua imagem, a sua linguagem corporal, para convencer as pessoas a votarem neles. Então agora nós vamos para uma entrevista com a Mônica, que vai trazer para nós várias dicas de como isso funciona exatamente, né? Como você vai adequar a sua linguagem corporal e as suas vestimentas, a sua maquiagem, a sua imagem para transmitir exatamente aquilo que você deseja transmitir. Vamos lá? E no Fono Convida de hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Mônica Stout. A Mônica é estrategista de imagem, personal stylist. É ela que é responsável por deixar a gente assim, ó, lindas, comunicando exatamente o que a gente precisa. Mônica, muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz de recebê-la aqui. É um prazer poder conversar com você aqui hoje. Prazer meu, Paula. Muito feliz de estar aqui, honrada também pelo convite. Eu preciso agradecer, porque ela tá linda, maravilhosa aqui, ó, com o João quase chegando. Convidado especial. Aqui. Convidado mais que especial. E mesmo assim ela reservou esse tempinho para estar aqui conosco, então muito obrigada, viu, Mônica? Bom, eu estava aqui conversando com o pessoal de casa sobre o quanto a nossa imagem comunica. Né? Porque às vezes, quando nós falamos de comunicação, as pessoas pensam o quê? Na fala. Comunicação é fala. E não, a nossa imagem, na verdade, comunica muito antes da gente abrir a boca, né? Então, Mônica, eu queria que você comentasse um pouquinho o que significa alinhar o nosso estilo pessoal à mensagem que nós desejamos transmitir. Bom, alinhar aí a nossa comunicação, né? A nossa mensagem, a aparência, ela colabora e contribui muito para que a sua primeira mensagem seja feita de forma efetiva. Então, um exemplo aí para vocês, né, que querem transmitir muitas vezes autoridade, credibilidade. O mais importante é primeiro se conhecer, né, Paula? E em segundo lugar, nós podemos usar aí, então, peças estratégicas para isso, né? Cortes mais retos, com mais imponência. Nós podemos prender o cabelo se nós queremos transmitir um pouco mais ali de seriedade,
Podemos fazer uma maquiagem também um pouco mais alinhada com essa comunicação, de credibilidade, muitas vezes uma maquiagem mais suave em determinados ambientes. Então, sim, a nossa aparência contribui muito aí para a nossa mensagem, e o que isso significa, de fato, é que você vai ter muitos resultados, né? Seja aí no CLT, seja como empreendedora, seja como, né, uma mãe dentro do seu lar, você vai ter muitos resultados com isso. Com certeza. Deixa eu até contar para vocês que a Mônica eu conheci quando fui fazer minha coloração pessoal. Eu falei para ela, olha, eu ainda preciso fazer a parte de estilo, né? Sim. De descobrir o meu estilo, mas só de descobrir as cores, porque as cores impactam também, né, no que a gente transmite. Gente, isso já é assim um universo que ajuda muito na hora de se vestir. As cores que valorizam a nossa cor de pele, que valorizam a nossa imagem também. Então é um trabalho muito bonito, muito legal, que facilita a nossa vida, esse que você faz. Inclusive você está belíssima dentro da cartela de cores. A cartela é uma salvação, vocês não têm noção. Eu usava só roupa vibrante. Eu via meu guarda-roupa ali cheio de roupa vibrante. Aí eu descobri que a minha cartela é outono suave, descobri com a Mônica. Sim. Aí eu falei, gente, eu preciso. E aí eu comecei a colocar as roupas e perceber que, às vezes, sem maquiagem, eu já ficava melhor, dependendo da cor. Então isso muda completamente a nossa imagem também, né? Contribui muito. E eu queria que você contasse um pouquinho quais são os aspectos da nossa aparência, por exemplo, roupa, acessório, maquiagem, que mais impactam na percepção das pessoas. Bom, o que mais impacta, né? Eu não consigo elencar um apenas. Acho que é o conjunto, de certa forma, né? Exatamente. Porque não adianta nada eu estar super bem maquiada, mas estar com uma roupa completamente amassada, ou sapato desleixado, já com aquele acabamento, precisando trocar mesmo, sabe? Então, o que nós precisamos entender é que todo o conjunto contribui, né? Um cabelo bem alinhado, uma maquiagem, mas acessórios normalmente impactam bastante. Então, toda essa parte aqui superior é a nossa identidade, principalmente hoje com as redes sociais, onde vocês estão aí, né, se gravando stories o tempo todo, aparecendo. Então, essa parte superior, ela contribui muito quando nós valorizamos, mas estar alinhado daqui para baixo também importa, até os pés. Então, é importante. Eu falo que até o nosso perfume, né, contribui. Então, estar realmente ali organizado, em ordem, com todos esses elementos. Tudo tem que conversar, na verdade, tudo precisa conversar. E olha, isso é uma dificuldade, vou confessar para vocês aqui, até minha, trabalho com comunicação, mas às vezes existe uma dificuldade nessa questão de estilo mesmo, de entender, será que esse sapato é o melhor para combinar com esse estilo de roupa que eu escolhi, com esses acessórios, qual é o acessório que vai trazer mais impacto, vai me transmitir mais credibilidade profissional, qual é um acessório que vai me passar uma imagem mais despojada, dependendo do contexto. Então é muito legal a gente se aprofundar, estou me aprofundando sobre isso agora, porque isso faz muita diferença na forma da gente se comunicar, principalmente quem trabalha com redes sociais, como a Mônica citou aqui agora. É verdade. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar comunicar algo por meio da imagem? Os erros mais comuns é querer ser algo que não é verdadeiramente na sua essência. Então, por isso que no processo de construir de imagem, nós fazemos ali um destrinchar de quem é você, qual é a sua identidade de fato, e a partir daí, então, qual é o seu estilo. É um autoconhecimento que você falou, né? Quais são as cores que realmente te valorizam. Então, estar alinhado, coerência, eu falo, coerência é tudo. A sua mensagem precisa estar coerente com a sua aparência. E da mesma forma a voz, né? Eu falo que às vezes chega um homem enorme, né, Paula? Com aquela postura, aquele malhado, forte mesmo. Aí quando ele abre a boca, você ouve uma voz fininha assim. Não conversa. Perde completamente a credibilidade. Você fica meio perdido, é confuso para o nosso cérebro. Sabe e é a mesma coisa a imagem. Isso que você falou da voz é muito legal, porque existe até um estudo que mostrou que a gente faz uma imagem da pessoa só de ouvir a voz, então pelo telefone. Pelo telefone, você ligou, você já sabe, por exemplo, dizer se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança que atendeu, né? E aí você já constrói uma imagem. Exatamente, se você escuta uma voz grave, uma voz masculina grave, automaticamente você imagina um homem alto, forte. Não necessariamente será, mas a gente tem uma força, né? A voz tem essa força de fazer com que a gente imagine
a imagem dessa pessoa só pelo tom de voz, né? Então, entra aí em todo esse pacote da comunicação que eu tenho conversado com vocês aqui desde o início do programa, e a voz também é muito importante. E aí, Mônica, o que eu falei para o pessoal de casa foi sobre a importância do contexto, e depois eu vou até dar algumas dicas práticas sobre isso. Mas como é possível a gente adaptar a nossa imagem a diferentes contextos? Porque assim, nós vivemos diferentes contextos, a gente tem uma reunião com as amigas, num café, uma conversa com o chefe, um evento profissional, um evento que é um pouco mais leve no sentido de você não precisar se preocupar tanto com essa postura mais formal, né? Um ambiente mais descontraído. Como nós podemos adaptar a nossa imagem à diversidade de contextos que a gente encontra no dia a dia? Perfeita essa pergunta, acho que é a dúvida de muitas pessoas. E acaba que as pessoas misturam muito a questão de contexto com vários estilos. Sim, então, é verdade. Eu abro o guarda-roupa das minhas clientes e o que acontece? Eu vejo ali todos os estilos em um guarda-roupa, Paula. Eu fico, meu Deus, vamos aí que dar uma direção. Então, você pode sim estar aí num ambiente profissional que precisa de mais formalidade, usando as peças de alfaiataria, ou usando cortes mais sofisticados, não tem problema. Aí quando nós passamos para um outro contexto de algo social, que é algo para estar entre amigos, que é uma festa, onde você pode se divertir, relaxar, o importante é você pensar muito na intencionalidade também, de qual é esse ambiente. Será que nesse local eu vou poder fazer ali um networking, eu vou poder, né, construir uma rede de contatos para futuros clientes? Se for assim, é importante que estejam um pouco mais alinhado, nada muito curto, nada mostrando, né, vulgaridade. Isso eu já indico de forma geral. Mas você já pode usar um vestido mais fluido, então com sofisticação nos acessórios, uma delicadeza um pouco mais do que você usa no ambiente profissional. Isso falando de um profissional que requer essa formalidade. A gente sabe que hoje existem até consultórios, por exemplo, pediátricos, onde as médicas, elas não precisam estar tão formais. Sim, às vezes usam até jalecos infantis, Exato, né? E hoje você nem precisa mais dessa necessidade de usar um jaleco, você já pode usar roupas mais coloridas, uma camisa bonita de seda ali, colorida, fazer essa mistura de cores para trazer essa criança para perto, mais acessibilidade e não tanta seriedade, né, como um jaleco. Então, a depender do contexto, né? Aí se é algo esportivo, a gente já vai para outro caminho. Sabe que esse é um exemplo que eu dou bastante até num curso de oratória que eu já ministrei. Eu colocava a imagem de várias pessoas usando, às vezes, um terno, o outro usando como aquela roupa que a gente usa no Oscar? Esqueci. Não é um paletó, é um smoking. O smoking e uma moça vestida com roupa de academia. E aí eu perguntava para os alunos qual deles está mais adequado para o ambiente profissional. E aí era unânime, todo mundo mostrava a moça de saia lápis e terninho e o rapaz de paletó. Eu falei, gente, não necessariamente, depende do contexto. Se a moça é uma personal trainer, ela está absolutamente perfeita para exercer a profissão dela. Então a gente sempre tem que pensar nessa questão do contexto. E o que você falou de estilo, achei muito legal, porque às vezes um mesmo estilo, às vezes não, você pode me dizer aqui se é ou não é, ele vai transitar em diferentes contextos, né? Então, se eu sou uma pessoa mais elegante, eu posso manter essa elegância num contexto, seja formal, seja de trabalho, seja na reunião com as amigas. Se eu sou uma pessoa mais do estilo criativo, eu posso manter o meu estilo criativo também no trabalho, mas de uma maneira que se adeque. Ele tá certo ou tá errado? Meu raciocínio é isso? Tá certíssimo, é isso mesmo. E aí vem muito dos acessórios. Né? Porque às vezes no ambiente social eu quero usar mais no acessório, mas não necessariamente. Você pode manter a sua essência, né, Paula? E aí você pode manter a delicadeza, se você é de um padrão ali, um estilo mais clássico. Mantenho o padrão quando eu vou na academia, eu mantenho o meu padrão quando estou no trabalho, eu mantenho o meu padrão. Então tem pelo menos 1 ou 2 elementos no seu vestir, e quando nós falamos vestir, é todos esses elementos, o cabelo, os acessórios, a maquiagem, né, a roupa, o sapato, tudo que está ali
incluso em você, nós podemos manter pelo menos 2 elementos em diversos contextos. Sim. Então é o que mantém o seu estilo. Então eu posso muito bem usar um vestido um pouco mais romântico, que não é o meu estilo principal, mas manter o meu estilo, que é mais clássico, elegante, no sapato, nos acessórios, na minha forma de ser, né? Eu falo, não adianta nada fingir que você é alguma coisa, precisa ter essa coerência. E acho que é aí que muita gente se perde. É verdade. Às vezes nem sempre só por tentar fingir, mas muitas vezes por não saber, né? E aí é o que você falou, você chega para ver o guarda-roupa de uma cliente e tem vários estilos de roupa ali e a pessoa não sabe muito bem como combinar. Então eu queria que você falasse para o pessoal como aprender sobre isso, porque como eu comentei, ela é estrategista de imagem, já fizemos a minha coloração pessoal, mas isso é só o começo de várias etapas para você se conhecer melhor, né, Mônica? Conhecer melhor qual é o seu estilo e qual é o melhor tipo de roupa, qual é tudo, né, os acessórios, a forma mais adequada de você trabalhar a sua imagem. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o seu trabalho e passasse o seu Instagram também para o pessoal conhecer mais a fundo e poder entrar em contato com você. Ai, que bom, fico muito feliz. Bom, meu trabalho, ele é feito por etapas. A consultoria de imagem, ela requer muito amor, muito carinho, tanto da minha parte quanto da parte também do cliente, de se abrir, de se permitir, né, essas mudanças, pequenas ou grandes mudanças. Então nós fazemos por etapas, nós fazemos ali a coloração pessoal, passamos para análise de estilo, onde nós avaliamos também o temperamento dessa pessoa. Então eu tenho a formação, né, em neurociências, onde eu consigo buscar um pouco mais, também entender quem é essa pessoa que está ali na minha frente, não só pela morfopsicologia, a questão dos traços faciais, mas também do comportamento. Então eu faço toda uma análise, destrincho quem é esse ser humano na minha frente, agora sim, aonde ele quer chegar, né? Onde você realmente quer chegar, qual é o seu objetivo de imagem, como você quer estar, né, quando terminar esse ano, onde você gostaria de estar, onde você já se visualiza e como você se visualiza. Alguns querem ir para esse passo de emagrecimento, então nós já vamos fazendo um trabalho em conjunto também, porque permitir com que roupas fiquem ali no guarda-roupa, né, que são muito largas, visualmente e polui muito o cérebro, atrapalha, é muita distração. Então nós vamos para a próxima etapa, que é esse detox do closet, que é onde eu entro na sua vida mesmo e eu tira organizo tudo que não serve mais. Tudo que você não ama, tudo que não serve mais, tudo que traz distração, que não contribui para a sua imagem e para o seu objetivo de vida, nós tiramos da sua vida, do seu guarda-roupa, que é o lugar onde nós abrimos todos os dias, né? O guarda-roupa. É verdade. Então nós precisamos manter ali exatamente o que você quer ser. E aí, então, nós fazemos também essa parte de transformação de visagismo. Muitas querem, né, e precisam cortar o cabelo, mudar o cabelo. Qual é o melhor corte? Qual é o ideal? A cor ideal? Os acessórios ideais? Então, nós vamos trabalhando nesse caminho, né, nessa trajetória. E o meu Instagram, para quem quiser saber mais, é @MônicaStout. Stout com temudo. Vou pedir para o editor colocar aqui na tela. Até confirmei com ela antes da gente conversar. Tô falando o seu sobrenome certinho. Mas pode colocar aqui na tela, por favor, @MônicaStout. Comecem a seguir essa maravilhosa, porque ela traz dicas realmente valiosas que impactam no nosso dia a dia, na nossa comunicação. E eu sou suspeita para falar, mas comunicação é tudo. É por meio da comunicação que a gente tem as nossas maiores conquistas pessoais, profissionais, acadêmicas, familiares, inclusive, quando a gente consegue ter uma comunicação mais assertiva. Então, Mônica, eu queria agradecer demais a sua presença, o carinho de estar aqui, mesmo assim, na fase final da gestação. Então, assim, eu estou realmente honrada. Obrigada, e agradecida por ter você aqui hoje. Eu que agradeço, uma honra mais uma vez, uma alegria estar aqui com você, viu? Obrigada a você. Um grande abraço para vocês, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Incrível, né? Incrível como a forma que a gente se posiciona faz total diferença na nossa comunicação. E se você que está em casa deseja trabalhar todas essas questões comunicativas da sua imagem e de como você se expressa por meio da linguagem corporal, um treinamento de oratória com certeza vai te ajudar e vai fazer grande diferença.
Você pode fazer isso aí mesmo do conforto da sua casa, acessando o site www.maisfono.com.br e agendando a sua consulta sobre oratória. A Fono vai fazer toda uma avaliação da sua performance comunicativa, identificar seus pontos fortes, seus pontos a aprimorar e desenvolver um plano de estratégia, de intervenção específico para o que você precisa. É só chamar no WhatsApp que está lá no site que a minha equipe vai te auxiliar. Chegou a hora então agora da gente aprender brincando. Vamos para o nosso quadro de mitos e verdades? Vamos lá então, eu vou fazer afirmações e eu quero que você aí de casa me responda se é mito ou verdade, combinado? Mito ou verdade número 1. A roupa que nós usamos não interfere na percepção da nossa competência profissional. E aí? Mito ou verdade? Será que a forma com que eu me visto passa um impacto diferente, faz me parecer mais competente ou não? Isso com certeza é mito, sim. A forma com que nós nos vestimos transmite também uma mensagem. E é só você parar. Se você chega num médico, o que você espera? Que ele esteja bem vestido, alinhado, principalmente às vezes de jaleco, branco. Existe ali como se fosse um código da profissão, que vai ser congruente com o que ele está fazendo. Se você chega no médico e ele está com uma camisa florida, com botão aberto, uma bermuda e chinelo no pé, você vai estranhar, você vai falar, ué, mas cadê o médico aqui, não é verdade? Então a nossa roupa impacta sim na de competência que nós transmitimos. Mito ou verdade número 2. Manter contato visual 100% do tempo na comunicação é sempre positivo. E aí, isso é mito ou é verdade? Tempo para você me dizer. Quando você está conversando com alguém, você deve olhar fixamente 100% do tempo nos olhos da pessoa? Isso é mito. Eu tenho falado aqui para vocês do olhar, da importância sim de olhar nos olhos da outra pessoa, mas você precisa também, de forma natural, em alguns momentos desviar esse olhar, porque se você olha fixamente sempre nos olhos da outra pessoa, isso pode passar uma imagem mais intimidadora, ou às vezes até como se você estivesse flertando com essa pessoa e não é essa a ideia, pelo menos em alguns contextos não deveria ser. Então, é importante sim fazer o contato visual, mas naturalmente desviar esse olhar de vez em quando no decorrer da comunicação. Mito ou verdade número 3. O tom de voz pode influenciar mais do que as palavras ditas. E aí, isso é mito ou é verdade? Tempo! Será que meu tom de voz pode influenciar mais do que as minhas palavras? Isso, com certeza, é verdade. Às vezes, nós estamos falando algo ruim, mas o tom de voz é tão manso, é tão tranquilo. Você precisa, por exemplo, dar um feedback negativo para um funcionário seu ou para um colega de trabalho. E aí você se prepara tanto para aquela comunicação, para que você passe esse feedback num tom de voz mais amigável, explicando que o que ele fez não foi legal, que existem outras alternativas. A pessoa recebe isso de maneira muito melhor do que se você aumenta o tom de voz e pode soar até arrogante. Então, o tom de voz é muito importante na participação do que a gente comunica quando estamos nos expressando. E agora, quarto e último mito ou verdade. Pequenos ajustes na postura podem melhorar a comunicação. Será que isso é mito ou verdade? Tempo para você me contar. Isso com certeza é verdade. Pensa aí, uma pessoa que é tímida, geralmente ela tem o quê? Uma postura mais fechada, ela tende a olhar mais para baixo, a desviar o olhar de quem ela está falando e com isso ela transmite insegurança, ela transmite que não está confortável naquela situação comunicativa. Se eu chegasse aqui gravando assim para vocês, isso transmitiria com certeza essa ideia. Ao passo de que se eu melhoro a minha postura, se eu melhoro a direção do meu olhar e mantenho o meu olhar nos seus olhos aí pela câmera, eu consigo transmitir mais confiança e mais segurança na minha comunicação. Agora me conta, como está a sua comunicação por aí? Está confiante, está assertiva ou muitas vezes você se sente intimidado, com vergonha, prefere não se expor muito?
trabalhar todos esses aspectos para conseguir se comunicar melhor, porque isso vai impactar positivamente não só a sua vida profissional e acadêmica, mas também a sua vida familiar, social como um todo. Eu espero que você tenha gostado do nosso jogo aqui dos mitos e verdades. Se não acertou tudo, não tem problema. O importante é aprender cada vez mais a se comunicar melhor, certo? E agora nós vamos para aquele quadro com a dica prática para você começar a trabalhar a sua comunicação aí da sua casa hoje mesmo. Vamos lá? E a nossa dica prática de hoje é para você que não sabe muito bem como transformar a sua comunicação de forma assertiva de acordo com o contexto. E esse é o ponto principal, o contexto. Você precisa se fazer 3 perguntas. Para quem eu vou falar? Sobre o que eu vou falar e onde vai ser essa conversa. Se você tem essas 3 respostas, você consegue adequar a sua comunicação de maneira muito fácil. Por exemplo, se você está no trabalho, falando com o seu chefe sobre um aumento que você pretende ganhar no seu salário, você vai precisar ter uma comunicação muito mais formal, muito mais segura, firme nas suas palavras. Então, o seu tom de voz vai ter que ser firme, ao mesmo tempo, essa firmeza não pode transmitir arrogância, né? Então, você vai criar todo um contexto ali para conversar, mostrando tudo o que você conseguiu desenvolver no seu trabalho durante esse tempo, como argumentos do porquê você merece esse aumento, né? Tem que ter um argumento para isso, e é dessa forma que você vai se preparar. Postura ereta, confiança, palavras firmes, entonação de voz firme e bons argumentos numa comunicação super formal. Você não vai usar gírias, você não vai usar palavras que não façam parte do contexto daquele ambiente profissional. Então pensa comigo, onde? No ambiente profissional. Com quem? Com o seu chefe. Sobre o quê? Sobre aumento de salário. Assim você consegue adequar. Ai, Paula, mas eu não vou trabalhar, não quero me comunicar bem no meu ambiente de trabalho, não preciso conversar muito, mas eu tenho muita dificuldade quando eu me encontro com as minhas amigas e levam amigas que eu não conheço, por exemplo, um café com amigas. Será que num café com amigas você precisa estar com uma comunicação firme, com uma postura adequada? Não necessariamente, é um ambiente mais descontraído, onde você pode ser mais leve, onde você pode levar coisas mais engraçadas, onde a sua roupa pode ser mais despojada, não precisa ser tão formal. Então, onde? Num café, com quem? Com as amigas. Vou falar sobre o quê? Sobre coisas da vida, sobre coisas leves, você não precisa se preocupar tanto com isso. Então, adequa a sua comunicação. E um terceiro exemplo que eu quero trazer, só para vocês verem o quão diferente a nossa comunicação se torna de acordo com o contexto, é quando nós falamos com uma criança. Quando você vai falar com uma criança, geralmente é legal você fazer o quê? Deixar a voz mais aguda, porque a voz mais aguda vai chamar a atenção dessa criança, você vai exagerar nas suas expressões e nos gestos, porque isso também chama mais a atenção da criança. E obviamente que se você for se comunicar assim com o seu chefe, vai ficar totalmente incongruente, certo? Então essa é uma dica de ouro. Para quem eu vou falar, sobre o que eu vou falar e onde eu vou falar. Com essas 3 perguntas sendo respondidas, você vai conseguir pensar na melhor roupa para vestir, na melhor postura, no melhor tom de voz para usar, que vai ser mais adequado ao contexto desses momentos. Certo? Eu espero de coração que as dicas do programa de hoje tenham te ajudado a se comunicar melhor. Comunicação vai muito além das palavras, existe contexto, existe imagem e quando você desenvolve e trabalha essa habilidade, porque sim, é uma habilidade que pode ser desenvolvida, você vai colher frutos muito bons na sua vida como um todo. Eu espero que o programa tenha sido um passo inicial nessa jornada de trabalhar a sua comunicação e que você aprimore cada vez mais a partir de agora. O Dicas da Fono vai ficando por aqui. Um beijo da Fono e até semana que vem!